Olá, boa noite a todos. Deixa eu convidar aqui a Célia Maria, terapeuta. Só um instante que ela vai entrar. Acionei aqui o convite. Ó, a Célia entrou. Ah, Boa noite, boa Célia. noite, Ariane. Tudo Tudo bem? bem? Estamos Estou bem, bem, graças a graças Deus. a Estamos Deus, bem. né? Que alegria estar Tudo, aqui com você mais uma vez. né? Isso é maravilhoso. É Boa sim. noite. Tem alguém cumprimentando a gente aqui? É Marinilda, boa noite. Boa noite, Marinilda. Seja bem-vinda. Bem-vindo ao Terapia Cast. Mais uma terça-feira. Sim, mais uma terça de muita graça, né, Ariane? De muita informação, de crescimento, de conhecimento, Aprendizados, né? aprendizados. E vamos então iniciar a nossa respiração. Vamos. Então, vamos fechar os nossos olhos, puxa o ar bem fundo pelo nariz e vai soprar lentamente pela boca. Inspira e expira. Mais uma vez, por favor. Aqui não é palco, aqui é um espaço seguro. E hoje eu quero já iniciar dando aqui o meu boa noite a todos que estão aqui presentes ou que vai ver essa live depois. Eu espero que todos estejam bem, com muita paz, com muita saúde. Eu sou Ariane Moura, sou terapeuta psicanalista e junto com a terapeuta Célia Maria apresentamos o Terapia Cast, que ele existe e tem o propósito de levar a terapia na sua vida. Aqui é um espaço de consciência, de escuta, de conversa. Não há julgamento, não há certo ou errado. Aqui é um espaço de presença, de histórias reais, né? A gente traz profissionais aqui, a gente expõe a nossa vida aqui, né? Somos todos profissionais da área da saúde emocional, mental. Então é sobre isso, a gente conta a nossa história, uma terapia real, na vida real, ao vivo, a cores, aqui online. Não precisa ter medo de terapia, gente, é isso, é uma conversa. O que que é terapia? Terapia é o ato de falar, é uma conversa, onde você tá com algumas, né, confusões mentais, alguns problemas emocionais, algumas dores, travas, traumas, não prospera. Inclusive, o tema de hoje do Terapia Cast é sobre prosperidade. E que na terapia se resolve também, porque é muito sobre o sentir. E se você sente dor, sente medo, sente raiva, sente mágoa, vai sentindo tudo isso de ruim, você nunca vai prosperar. E o prosperar é dinheiro? Será que é só dinheiro a prosperidade? Não. Então eu vou deixar aqui, já vou falar a nossa frase de hoje aqui do Terapia Cast. Prosperidade é quando você deixa de apenas sobreviver e começa a construir uma vida que consegue sustentar. Vou repetir. Prosperidade é quando você deixa de apenas sobreviver e começa a construir uma vida que você consegue sustentar. Então, sejam todos bem-vindos ao Terapia Cast. O Terapia Cast é para todo mundo. É para todo mundo que tem dor, para todo mundo que acha que é forte o suficiente para carregar e não está conseguindo carregar mais. Terapia Cast é para todos.
né? Que tem traumas, que tem dores, que tem medos. É para todo mundo, gente. Então, É, esse é o propósito do nosso Terapia Cast. É poder, de alguma forma, transbordar na sua vida o nosso conhecimento, a nossa vivência, o nosso aprendizado. Então, aqui a gente trabalha com reflexões profundas, verdadeiras e são processos reais. Todo mundo merece ser escutado. Boa noite a todos. Seja muito bem-vinda aqui no nosso Terapia Cast. boa noite a todos que estão entrando. E a frase de hoje ela é bem precisa, né, para esse momento. Prosperidade. Eu tinha feito um checklist, fui procurar, não achei ali. Mas a gente vai ser intuído aqui pelo Espírito Santo. As pessoas que estão aqui vai poder, né, absorver a nossa informação e Uhum. vai fluindo. A gente nunca faz, né? Isso mesmo, assim, a gente sempre tem isso aqui de a gente não combina nada. Vai É, falando que vai tocando nosso coração, nosso conhecimento. E são experiências nossas aqui, e que deu certo, e que a gente traz isso para as pessoas, né? exatamente. O quanto mais a gente for nós mesmas aqui, eu creio que chega, porque a terapia é onde a gente quebra, né? E onde desmancha aquela imagem que a gente sempre faz, às vezes uma imagem de uma pessoa estruturada. Deixa essas máscaras caírem. Deixa essas máscaras deixar ser você. Impedir que nós saibamos mais do que deve. Nós aqui estamos todas nós aprendendo ao mesmo tempo. Não estamos aqui para mais do que ajudar, contribuir, colaborar com que as pessoas entendam que terapia é para todos. É para todos aqueles que acham que não precisa, para aqueles que acham que já passou e que não precisa passar mais. Então a gente traz essa verdade aqui hoje sempre no Terapia Cast, nos convidados que vêm, falar deles, falar o que eles viveram, o que passaram através da terapia que foi aplicada. E então, como eu tinha feito esse checklist e foi, não sei para onde que foi, procurei aqui, não achei, não tem importância. Não era para ser, né? A gente sempre coloca o Espírito Santo, conduz cada palavra, conduz cada momento, porque nós estamos aqui assim, conduzidas por ele. E, Isso. Ariane, eu queria só lembrar que essa prosperidade, ela não é só para umas pessoas, que a gente acha assim, gente, tem pessoa que tem tanto, e eu tô aqui, parece que eu não tenho nada. Eu trabalho, eu dedico, o que que eu faço? Eu não tenho nada, né? E às vezes, você olhando para o seu vizinho, olhando para um parente seu, olhando para alguém que você considera uma pessoa assim, que você goste dela, ou até que não, tem pessoas que nem são tão boas assim e conseguem subir na vida de uma forma inexplicável. E esse ponto de deixar que a prosperidade é para todos nós. Todos nós nascemos com a prosperidade. Aliás, nós somos prósperos por natureza. A nossa natureza é prosperar, prosperidade. O que nos impede, às vezes, de adquirir aquele desejo, aquela vontade, porque o financeiro, o dinheiro, ele é apenas um dos parâmetros da prosperidade. Porque ela vem a partir do momento em que eu me considero próspera, onde eu me alerto para isso, onde eu acordo que eu sou próspera. Porque eu não nasci, eu não brotei, né? Nós não somos brotados, nós somos gerados, criados. E como a gente sempre fala, até um fio da nossa cabeça, de cabelo da nossa cabeça, ele é contado. Então, olha,
esse Deus que nós amamos, quem é o dono de todas as coisas criadas e incriadas, é um Deus próspero. E ao mesmo tempo em que nós sabemos disso, e que Ele é um Deus próspero, e que nós somos co-herdeiro através da graça por Jesus Cristo, co-herdeiros, as dificuldades do dia a dia, os nossos traumas de infância, os nossos bloqueios, as travas que nos limitam, nos afastam do que nós realmente somos, que é da prosperidade, que é sermos prósperos. E eu lembro que na nossa entrevista com o Gonçalo Rocha, né, que foi ele falando da prosperidade da família dele, do pai deles, e que ele trabalhava, mas todo o dinheiro dele, trabalhou muito criança ainda, jovem, ia para os pais. Era como se aquele dinheiro não fosse dele. Então, quando ele adquiriu família, já adulto, o dinheiro dele também não rendia. Porque ele tinha na mente que aquele dinheiro não era dele, era de outra pessoa, ou era de alguém, não dele. Essa é uma forma sutil que o nosso inconsciente ele trabalha, porque nós mesmos não sabemos onde que surgiu aquele momento do bloqueio na minha vida, na minha história, que eu não consigo hoje prosperar. Eu não falo só do lado financeiro, mas a gente acaba direcionando para esse fim, porque sem o dinheiro é muito difícil. Não existe prosperidade completa sem também aquela moeda de troca. E eu percebi há pouco tempo, Ariane, o valor que é ser próspera. Olha que é uma colocação que eu deixo sobre a minha pessoa. Não é que o dinheiro não seja útil, ele não traz felicidade, ele nos ajuda e colabora. É a nossa manutenção, é a nossa troca. Então, eu não tinha muita noção, eu não tinha, como se eu não tivesse aquela vontade de querer ter dinheiro. Não tinha. E dinheiro para mim era como se fosse o nada, sem valor. Isso, sem valor. Então, passei por um reprocessamento e continuou, esse bloqueio continuou comigo, achei que estava tudo certo. Mas um dia nós conversando, né, Ariane, falando sobre as situações que eu estava vivendo, e a Ariane falou: você reprocessou? Reprocessei. Não era bom você reprocessar novamente? Pensei, eu não via, a gente não vê a mudança, a gente não vê qual que é esse bloqueio, você não percebe, por isso que é inconsciente em nós. Eu não tinha, igual, a minha profissão, uma profissão muito rica nessa questão de alertar o próximo, de tirar essas máscaras, quebrar esses bloqueios. E eu pensava, não, mas eu tá tudo certo, tá tudo bem. Mas era, no fundo, uma sensação de correr, correr e lá na frente cansar e não conseguir aquilo que eu esperava. Tudo ia parecendo que fosse assim, como se fosse uma poeira no ar e não firmava. Por mais que eu recebesse quando eu trabalhava, era um salário até considerável, não sabia o que fazia, sumia, não tinha, não guardava, não tinha essa questão comigo. Mas era dessa forma, eu não tinha, o valor não tinha, o dinheiro não tinha valor para mim. Então, nesse último reprocessamento que eu passei, que eu consegui entrar sobre dentro desse bloqueio, dentro dessa situação que estava tirando de mim, né? Essa sensação de que eu era próspera, de que eu consigo,
de que eu posso fazer aquilo que eu penso, aquilo que eu sou, é diferente do que eu quero. E eu falo para vocês que estão aqui e os que vão ver de novo, que foi uma luta. Quando a gente fala que o emocional ele é forte, ele não brinca. O emocional, ele nos tira assim da linha da prosperidade, que já é nossa. Ele nos tira daí. E foi quando eu consegui entrar dentro do que estava me bloqueando. Eu consegui perceber através do reprocessamento, da terapia de reprocessamento generativo. E quando eu consegui, eu falo que, mesmo sentada, eu suei. Suei, a minha roupa ficou colada, porque houve uma luta do que eu acreditava com o que eu tinha me travado. Nessa luta, eu percebi que quando eu trabalhava numa empresa, isso já tem tempo, eu tinha uns 20 e poucos anos, hoje estou com 55, eu percebia que como eu trabalhava na área financeira, eu movimentava muito dinheiro e guardava na boca de lobo aquele dinheiro. E eu criei como se fosse me tirando de querer ter aquela quantidade de dinheiro, de querer ter aquele dinheiro para mim. O que eu fiz? Eu criei uma frase, um comando eu dei para mim naquela hora, sem perceber. Esse dinheiro para mim não tem valor. É como se fosse qualquer um papel que eu guardo e coloco ali. Não tem valor. Isso foi algo que eu fiz para mim não me envolver com aquele tanto de dinheiro que eu via passando pela minha mão. E não era meu. Mas só que, assim, quando a gente vai estudando, vai percebendo, é como se generalizasse aquilo. O dinheiro para mim já não tinha mais valor. É como se o dinheiro não fosse meu. E se ele não é meu, ele não fica comigo. Então, antes de tudo, que eu achava assim, quando que foi? Foi na época de criança? Foi quando eu comecei a trabalhar? Não, o reprocessamento veio muito forte. Quando eu estava ali e eu guardava aquele dinheiro e para mim mesma eu dizia, sem verbalizar, só mentalmente, esse dinheiro para mim não tem valor. E nessa hora que nós entramos nesse processamento, houve uma luta emocional muito forte, aonde eu dizia que eu não queria, eu não queria, eu me afastava, era eu lutando com a minha própria decisão de ser próspera. E quando eu consegui, graças a Deus, a minha terapeuta também, que era muito boa, ela deixou eu bem à vontade. E é isso que a gente faz, né, Ariane? Quando as coisas estão ficando difícil, você não interrompe aquele processo, porque aquilo já está dentro de nós há muito tempo. Então, deixa, que a pessoa ela não vai sair dali pior. Pelo contrário, ela vai sair melhor. Vai entendendo o que está acontecendo. E foi o que aconteceu mesmo. Eu entendi, compreendi, houve, como nosso inconsciente, cada um é de um jeito, ele trouxe um caminho, uma resposta ali naquele momento, e foi como se os meus olhos abrissem, minha mente expandisse. É como se eu estivesse no mesmo lugar, mas esse lugar é diferente. Então, por isso que prosperidade, ele é algo nosso, já é meu, já é seu. Só que alguma coisa nesse pedaço de vida nossa aconteceu. Algo que foi destruindo em nós esse acontecimento da prosperidade. E aí, quando eu me sinto próspera, eu me sinto capaz. O dinheiro ele não vai embora como poeira. Ele permanece conosco. A gente começa a ter uma outra amizade com ele. Você consegue observar ele como uma moeda, como um valor,
de que eu preciso para minha manutenção, para minha família. O erro não está em o que eu vou fazer com esse dinheiro se eu ganhar tanto assim. Não, é aprendendo, é através da mentalidade que nós vamos construindo em nós e em todas as áreas. É no relacionamento, você aprende a se valorizar, a não mais aceitar migalhas por amor, por deixar que a pessoa passa conosco o que ele bem entende, ou aceitar qualquer tipo de conselhos que não seja bom para mim. A gente começa a assimilar que tudo que tem, tudo que existe é abundância. E por que que comigo, e por que que para mim tem que ser contado, tem que ser regrado? Não, tudo é abundância. E olha como eu terminei o reprocessamento. Eu me via com a agenda cheia, lotada de clientes. E ali, naquela agenda, eu estava guardando pessoas que estavam na fila para serem atendidas por mim. Eu senti tanto que eu arrupiei. Então, esse arrepio que eu tive foi a constatação de que o meu inconsciente, ele aceitou aquele momento. E que nada, mesmo que não aconteça, mesmo que não venha, mesmo que não tenha nada, a sensação nossa é totalmente diferente. Para de correr atrás do dinheiro. Vai fazendo mudanças em você, interiormente. Começa por dentro. Começa a mudar o seu pensamento, o seu raciocínio, as suas conversas. Vai policiando o que você está dizendo. O que falta em você? Qual é o ponto que você precisa ser próspera? É na família? É no trabalho? Porque antes a gente trabalha, pensa que se eu trabalhar, eu vou ganhar para fazer tanto, tanto, tanto. Só que existe também algo que toda vez que eu apresento meu salário, o que eu ganho nas mãos de Deus, ele é sabedoria pura. O que eu devo fazer com cada centavo que está entrando na minha conta, no meu dia a dia? O que eu devo fazer? Você vai percebendo que ele vai sobrando. Você não sabe que jeito, mas vai sobrando. Mesmo que você tenha recebido pouco, para você é muito. Eu não vejo mais pouco. Eu não vejo que estou ganhando pouco. Eu parei de sobreviver. Eu parei de correr atrás de muitas coisas. E eu comecei a observar o quanto eu tenho. O quanto eu tenho aqui agora, comigo, na minha mão. E quando eu fui percebendo, fui olhando para a minha vida, eu fui vendo que eu tinha tanto e tenho tanto, mas eu não estava percebendo isso antes. Eu não estava vendo isso. E o amor das pessoas, como é bom eu interiorizar isso em mim, esse estado de prosperidade, esse ser próspera, porque é como se você amasse até mesmo os seus inimigos. É muito difícil você guardar uma mágoa, um rancor. Alguém fez uma coisa para você. Que a gente que hoje eu falo isso, mas eu não falo, não é me exaltando, Ariane, nem para todos que estão aqui, não é me exaltando. Mas quando a pessoa me faz alguma coisa que eu não gostei, que eu achei que foi impróprio da parte dela, eu desejo muito amor para aquela pessoa. É de todo o coração. Eu desejo luz para ela, desejo para que ela encontre também o que eu encontrei. Porque quando você se torna uma pessoa próspera de todo ser,
Não existe espaço mais para dizer, ah, fulano é assim, daquele jeito, assado. Não. Cada um de nós tem um tempo aqui. As pessoas que passam pela nossa vida, elas nos deixaram, de alguma forma, experiências. Boas ou ruins, elas deixaram experiências. E assim nós vamos construindo essa vida que está na frase de hoje, a vida que eu possa sustentar. Porque não adianta Deus também me prover tanta coisa, eu não estou preparada para muito ainda. Então, Ele vai aos poucos conosco. É igual um pai cuidadoso. Ele vai dando aos poucos e você vai regrando aquele pouco na abundância. Isso aqui que eu tenho hoje é o suficiente? É, mas se Ele quiser me dar mais, eu aceito. Porque é dele, é para mim, é a minha herança. Eu não abro mão do que é meu mais. Não abro, porque eu sei que eu tenho uma herança. Essa herança não é qualquer coisa, não é qualquer momento, situações, é muito. Deus me deu herança de família, a família onde a gente pode sentar, conversar. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua particularidade, mas todos nós aqui somos família. E quando eu acordo, é isso, Luzia. Gratidão é tudo. Quando eu acordo, que eu observo que o sol já está vindo, nós aqui em casa acorda muito cedo, mas a gente vê toda vez o sol raiando, o sol tá vindo, e eu penso assim, meu Deus, mais uma oportunidade, mais um momento de viver, não de qualquer jeito, mas de saber o quanto, né, nós somos gratos a Deus por tudo que Ele nos dá, né, Ariane? Isso mesmo, né? E quando, vou fazer uma pergunta agora para vocês refletir sobre isso. Quando você ouve a palavra prosperidade, qual é a primeira coisa que vai vir na sua cabeça? Prosperidade. Ah, alguém é próspero. A primeira coisa que vem é dinheiro, é riqueza, é liberdade, é segurança, né? Segurança ou medo de faltar. Por quê? Porque talvez o problema seja justamente o que nós aprendemos. Que a gente pensa que prosperidade é só dinheiro. E não é. Prosperidade é muito mais valioso, é muito maior do que o dinheiro. É conseguir construir, é conseguir receber, é conseguir administrar, é conseguir desfrutar aquilo que chega para você, aquilo que chega na nossa vida. O que adianta você ganhar 1 milhão e não desfrutar desse 1 milhão, né? E muitas vezes o que impede a pessoa de prosperar não é o quanto ela ganha, mas é a relação que ela construiu com o dinheiro, o merecimento, o valor, o medo, a culpa, a capacidade de receber. Porque às vezes você quer, eu quero um aumento de salário, eu quero um aumento de salário, mas se você ganhar esse aumento, o que que você vai fazer com esse dinheiro? Ele tem uma meta? Você tem uma meta? Você tem um sonho? Você vai investir esse dinheiro? Eu fiz uma pergunta, eu sempre faço para os meus clientes essa pergunta. Hoje, se você ganhar 1 milhão, quem quiser responder aqui pode responder. Hoje, se você ganhar 1 milhão, o que que você vai fazer com esse 1 milhão? Você sabe? O que que passou por qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça? Se você ganhar 1 milhão, o que que você vai fazer com ele? Você tem noção desse 1 milhão? Muita gente responde assim: eu vou ajudar meu pai, eu vou ajudar minha mãe, eu vou ajudar meu irmão, eu vou ajudar não sei o que lá, eu vou fazer isso, eu vou comprar um carro, uma casa, pagar minhas dívidas. Pronto, 1 milhão acabou.
Você comprou casa, comprou carro, ajudou todo mundo, o milhão que você ganhou acabou. Simples assim. A primeira coisa que você tem que fazer se você ganhar 1 milhão é deixar ele quietinho no mínimo 6 meses. Você já viveu até aqui sem 1 milhão, 6 meses rendendo. Se ele está no investimento, você vai poder pegar o juro e pagar as dívidas do investimento. Você vai poder pagar as dívidas, vai poder comprar sua casa, o carro, mas você não vai desfazer do seu 1 milhão. Você vai continuar milionário. E outra coisa, se o dinheiro é seu, você está pensando em ajudar todo mundo. Não é que você não possa ajudar e não deva ajudar, não é sobre isso. Mas quando a gente está no avião ali, o que a aeromoça fala, né? Se der qualquer problema, turbulência, as máscaras cairão sobre a sua cabeça e coloca primeiro em você para colocar no filho, para colocar no da frente, no de trás, no do lado. Então, esse dinheiro que você ganhar, a primeira coisa, você tem que assumir que ele é seu. Se ele já chega aqui e você já está distribuindo ele não precisa vir. Ele não vai vir, porque ele não vai ficar. Para que ele vai se ele não vai ficar? Sabe? Então, assim, primeiro você reestrutura, né? Você estabelece, você se autoconhece, resolve tudo internamente para você transbordar na vida do outro. Eu vou transbordar na vida da minha mãe, do meu irmão, do meu vizinho, mas eu tenho que estar bem. E não sentir uma dependência disso. Ah, eu tenho 1 milhão, meu irmão não tem, minha mãe não tem. Você não pode, inconscientemente, isso que eu tô falando, gente. Você não pode se sentir inferior e não merecedor desse 1 milhão. Se o 1 milhão é seu, é seu. Você não tem que desfazer desse 1 milhão porque o seu irmão não tem, sua mãe não tem. Mas se você multiplicar esse 1 milhão, você vai transbordar na vida deles. Você vai poder ajudar eles. Sabe? Então, assim, é Deus à frente de tudo, tudo, tudo isso. E realmente, a gente tem, né, que entregar nas mãos dele, igual a Célia falou. Você está abençoando o seu dinheiro que você pega ou você está só reclamando? Ah, eu comprei um carro, agora eu tô sem dinheiro. Ah, eu fiz isso. Mas você tem, você comprou. Você está agradecendo ou está reclamando, né? Então, assim, a gente tem que entender tudo isso. Que talvez você não precise ganhar mais. Talvez você precise parar de perder aquilo que você já está conseguindo construir. Você está olhando o que você está construindo? Assim, a prosperidade é um tema muito amplo. Ela Sim, vem Deus da nossa geração ali. Se você viveu num ambiente de escassez, você tem essa escassez aí dentro, com crença limitante. Se faltou, né, as coisas dentro de casa, hoje você desenvolve uma compulsão por comprar ou por comer. Isso tá tudo aí dentro e você tem que se resolver. Porque se você não tiver resolvido por dentro e sentir merecedor do dinheiro, sentir que sua vida vai dar uma guinada, que vai melhorar, você não prospera. Se tem dependência emocional com a família, não prospera. Se você vira a mãe da sua mãe, igual eu queria ajeitar tudo lá em casa, eu resolvia tudo, carregava tudo, eu era mãe da minha mãe. Deus, quando meu pai morreu. Meu pai morreu, eu tinha 15 anos e a partir daí eu assumi a casa. Eu virei mãe da minha irmã, mãe da minha mãe. O dinheiro vem, mas não fica. O carro quebra, você adoece, acontece alguma coisa, você prospera, traz o dinheiro, mas por conta dos problemas internos, o dinheiro não fica. Vai adoecer, máquina vai estragar, carro vai quebrar, vai emprestar dinheiro e não vai receber. Vai acontecer um monte de coisa para você não ter aquele dinheiro. Não é que você não é capaz de ganhar, você é até capaz. Mas ele vai embora, ele não fica com você. Ele é seu. Se você ganhar 1 milhão, você vai ficar com esse 1 milhão, você vai distribuir tudo e ficar sem nada, né? Então, assim, é muito amplo. A gente tem que resolver crenças limitantes. Uma criança, ela não entende o que é dinheiro, mas ela tá vendo ali a luta do pai, da mãe, ela sente. Ela sente toda aquela energia, ela sente tudo aquilo que tá, aquele movimento que tá acontecendo.
não é? Então, assim, hoje eu atendo muitos clientes que faltou o arroz e feijão dentro de casa. E hoje, aí compra, sabe, os potinhos assim, de arroz, feijão, farinha, tudo. Aqueles potinhos, eu acho bonito, eu tenho aqui em casa. Mas aí tá acabando, né? A gente depois vai lá, faz compra completa. Tem pessoas que não pode ver ele vazio. Não come o que tem ali dentro. Tem que estar cheio. O potinho tem que estar cheio, o armário tem que estar cheio, a geladeira tem que estar cheia. Isso não é prosperidade. Isso é compulsão, né? E que trava a prosperidade. Então, gente, é muita coisa. A gente tem que entender o gatilho, a raiz, o porquê de tudo isso. Né? O porquê que você não está conseguindo prosperar. A prosperidade não é só dinheiro. Uma pessoa pode ter dinheiro e não ser próspera. Prosperidade é sucesso. É você aproveitar a sua família. É você ter uma vida de qualidade. Isso é prosperidade. Ah, eu vou ali, eu vou viajar e você vai, você não está preocupada. Ah, eu quero isso, você compra. Não é só envolvendo dinheiro. Porque tem gente que ganha dinheiro, mas fica endividada. Ganha o dinheiro e guarda tudo lá na poupança para quando eu adoecer. Eu já tenho o nome do dinheiro é para doença. Não fala assim, vou comprar um carro, vou investir. Não, vou deixar essa reserva aqui para quando eu adoecer. A pessoa já está profetizando que ela vai adoecer para usar aquele dinheiro. Então são tudo mentalidades, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida e vai guardando dentro de nós. Então, junta tudo isso. Então, essa prosperidade, né, ela pode ser dividida em várias áreas, que é a área financeira, que vai falar sobre o dinheiro, patrimônio, investimento. A outra área da prosperidade, a emocional. Se você não tiver segurança interna, uma autoestima, né, capacidade de lidar com as suas frustrações, você não prospera. Tem a área profissional, que é o seu trabalho, a realização, crescimento, conhecimento, merecimento. Se você achar que você não merece, você não vai ganhar, né? Tem a área relacional, que é a sua relação com as pessoas. Essa, né, não ter essa dependência emocional, não sentir culpa por estar ganhando mais, por ter mais dinheiro. Tem a área física, que é a sua energia, seu descanso. Você trabalha, mas você descansa, você viaja, você põe as perninhas para cima, se permite, né, ficar bem ali à vontade, cuida do seu corpo. E tem a área existencial, que é o nosso propósito, o nosso significado, né? A direção que você está colocando para a sua vida. Então, assim, é tudo um conjunto. Não é só pensar assim, ah, eu vou ficar rica, pensar. Não, o pensamento é uma coisa importantíssima. Só que você tem que pensar, você tem que falar, porque Deus falou assim: haja luz e houve luz. Se Deus é o meu Criador, Ele é meu Pai, sua imagem e semelhança, então eu herdei dele também esse poder de profetizar. Então, o que eu falar, eu estou emanando para o universo, para tudo, e isso vai voltar para mim. Porque somos energia, o nosso corpo é feito de energia e água. Então, eu penso, né? Eu profetizo, eu atraio isso, mas eu tenho que sentir no meu coração. Não adianta você não sentir. Então, é pensamento para você ter uma prosperidade. Vai juntar assim várias coisas. É o pensamento, a profetização, a emoção, a ação, repetição e resultado. Por quê? Se você não tiver ação, não vai ser próspero. Você vai falar assim: ó Deus, manda um carro aqui para mim e o carro vai cair lá do céu? Não, o carro não vai cair lá do céu. Deus vai te mandar um trabalho para você juntar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro e comprar o seu carro. Mas se você ficar aqui com as mãos postas para cima esperando cair, não vai. Mas é como você pensa, como você age, como você faz. É tudo um conjunto. Nós somos todo um conjunto. Não é uma coisa só. Faz sentido, Célia? Faz sentido para você que está ouvindo tudo isso aqui hoje sobre, né, essa prosperidade?
Sim, para mim faz todo sentido, né? E o mais importante de tudo isso é que muitas vezes acontece de forma inconsciente, igual você colocou aí a prosperidade emocional. O emocional ele é muito resistente, ele é muito forte. Por isso que, graças a Deus, dentro de uma terapia, a gente pode diminuir essa distância, organizar, equilibrar nossas emoções, trazendo realmente o que nós somos, a força que nós temos, a herança que já é nossa. E nesse comportamento, tudo aquilo que foi ruim, igual se eu sofri um abandono, se eu trago marcas de umas rejeição, de injustiça comigo, eu começo a descobrir na terapia o que acontece quando eu sinto rejeitada. Eu fico atrás em busca de pessoas que não me querem. Eu fico atrás lutando, brigando. Isso não é ser próspero, isso é ser escassez, isso é eu ser fraca, é eu buscar instinto de morte para mim mesmo. Jogar o que eu tenho de mais valioso, que é a minha pessoa, é o meu caráter, é a minha vida, nas mãos de alguém que eu tanto busco e ele não quer nada comigo, ou ela não quer nada comigo, e eu ainda insisto nisso, insisto nessa relação, insisto nesse tempo, nesse momento de dizer, eu preciso dessa pessoa, porque senão eu não dou conta de viver. Essa hora eu entendo que eu deixei de acreditar na minha prosperidade natural que eu tenho, né? Então eu coloco as necessidades que eu sinto de tudo aquilo que eu vivi emocionalmente, que está desorganizado, eu coloco nas pessoas que eu vejo hoje, para que elas não vá embora, para que elas fiquem comigo, como o Gonçalo colocou também, mais uma vez passando sobre ele, as famílias que ele assistia ali, a maioria das brigas, da violência doméstica, muitas vezes vinha da falta de recurso. Isso é financeiro, é emocional. Então, a gente vê quantas mulheres estão sendo apagadas, mortas, ou então vivem num ambiente tóxico ali, porque elas esquecem do valor que têm, do que elas podem fazer sem aquela pessoa, sem estar debaixo daquela prisão, daquela escravidão. Muitas dizem que é por causa do dinheiro que o homem coloca. Já atendi mulher assim, de passar por situação tão restrita, mas não sai porque como que ela vai viver financeiramente? Se é o homem que leva a comida, o alimento, além do mais, do dinheiro, além do mais, como que ela vai viver sem isso? E como ela pode também suportar e aguentar uma pessoa que leva o dinheiro, que leva mordomia, mas não leva o amor, mas não leva o carinho, não leva o respeito. Então, isso tudo faz com que a pessoa entenda que ela não é próspera, vai se afastando da verdadeira prosperidade. E mexer na mente de uma pessoa assim, né, Ariane, é muito complicado. É como se você entrasse num lugar tudo escuro, tudo escuro. Não tem como aquela pessoa enxergar nada, porque ela está lá no fundo mesmo. Mas se uma flechazinha abre para que a luz entre, aquela mulher ela começa a entender que se eu deixar essa situação, esse homem que me obriga a fazer coisas que eu não quero, ou faz coisas comigo que eu não aceito, eu começo a descobrir que eu tenho uma outra vida, ou um lugar aonde eu encontro paz, onde eu encontro sossego, onde eu encontro quem eu sou de verdade. E a gente começa a levar essa clareza nas terapias, na conversa, porque tudo é dialogado.
E você disse assim, o comando, a fala, quando Deus disse, faça-se a luz, fez, faça-se o sol, faça-se. Então, essa verbalização, nossa declaração, esses comandos que nós damos, eles são essenciais para continuar numa prosperidade sem tantos altos e baixos, acostumar com essa prosperidade, acostumar com esse mundo próspero que é a meu favor. Então, assim, eu não sei, Ariane, mas a gente falando aqui, eu entendo muitas vezes que quantas pessoas nós vemos necessitadas de ouvir uma palavra e dizer para ela: olha, meu irmão, minha irmã, você é próspero, você nasceu para dar certo. O que está errado é alguma coisa que precisa ser consertado, colocar no lugar, para essa engrenagem começar a caminhar e a produzir, a construir o que você tem que construir aqui. Porque nenhum de nós veio para cá para viver como um mendigo. Nenhum. Então, quando nós vemos situações tão difíceis, vamos observar o que está por trás, né, de tudo que está acontecendo. Isso mesmo. E a pergunta aqui não é só quanto de dinheiro eu quero ter. Não é essa pergunta que você tem que fazer para você. A pergunta é: que vida eu quero construir? Essa é a pergunta. Né? Que pessoa eu preciso me tornar para sustentar essa vida que eu quero ter? Porque a prosperidade não é apenas eu ter mais dinheiro, não é sobre isso. É conseguir viver melhor com aquilo que você tem, que você constrói, né? Então, que você tenha mais consciência para escolher, que você tenha coragem para mudar, que você tenha sabedoria para administrar, que você tenha maturidade para receber o dinheiro que é seu, né? Cobrar pelo seu trabalho. Você demanda tempo, investimento, dinheiro e não quer cobrar um valor, né, merecido pelo seu trabalho. Então, é tudo isso. E que a prosperidade, ela não seja só no financeiro, que ela alcance a sua mente, suas emoções, comportamentos, relacionamentos, seu trabalho, seu corpo, a sua vida. Que a prosperidade alcance todas as áreas da sua vida. Que você não só apenas sobreviva a sua história, mas que você vive, né? Que você possa prosperar apesar de tudo isso. Então, eu vou deixar aqui, né, a frase final, que a gente está encerrando o nosso Terapia Cast de hoje, que é: a sua história explica muita coisa sobre você, mas ela não precisa escrever os próximos capítulos. Por quê? Nós aprendemos lá na infância muita coisa, como meu pai lidava com o dinheiro, a escassez, a dificuldade. A gente aprendeu tudo ali, se faltou, se brigavam ali por conta do dinheiro, herança. Então a gente aprendeu aquilo ali, mas não precisa ser assim hoje. Hoje você tem a oportunidade de mudar. Faça uma terapia, entenda, anote, arruma um caderninho, coloca lá quanto que eu ganho por mês. E coloca lá o quanto você está pagando. Coloca lá o quanto que eu posso tirar. Hoje, esse mês eu posso tirar R$ 5 para me guardar. Esse mês eu posso tirar R$ 10 para me investir. Esse mês ficou negativo. Olha, se ficou negativo, eu vou lá na planilha aqui que eu estou gastando. O que eu posso cortar aqui? O que eu posso diminuir? Para equilibrar, para daqui uns dias sobrar, né? Você profetiza, como eu falei. Então você troque palavras. Na minha casa, eu já fiz um combinado com a minha mãe. Eu não uso mais a palavra barato e nem caro. Por quê? Quando fala que é barato, então eu posso comprar. E quando fala que é caro, eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar. Olha o pensamento. E não é por isso que funciona. Então troque essas palavras, comece a mudar o seu dicionário, né?
Eu já falei para minha mãe, ó, quando a coisa for barata e que a gente pode comprar, a gente fala que é acessível. Nossa, é acessível. Aí a pessoa fala assim, nossa, isso é baratinho. Olha a escassez sendo ativada. Ah, isso aqui eu posso comprar, é baratinho. Ah, isso está na promoção, é baratinho. Por que falar isso? Você está, ó, profetizando. E o seu cérebro está entendendo que você só pode comprar que é baratinho. E o dia que você for comprar alguma coisa que o valor é mais alto, ele não vai deixar. Não, você não tem dinheiro, você não dá conta, você é pobre, você é isso, você é aquilo. Então, a palavra tem poder. Então, agora, mude o seu dicionário. Tira o baratinho do seu linguajar, do seu dicionário, risca. Daí, usa outra palavra, acessível, né? Um valor melhor, mas não precisa ser baratinho. Célia, quer complementar alguma coisa para a gente estar encerrando? Só deixar que cada um de nós escolha nessa noite, ou quando puder, com mais tranquilidade, a área da sua vida que precisa prosperar. Qual é essa área? O que ela poderia ser melhor que você não conseguiu fazer até agora? O melhor por ela, né? Conseguir trazer. Porque eu vou fazer isso. Vou olhar área por área e vou ver por que eu não estou conseguindo fazer o melhor que eu deveria fazer por ela. Porque a prosperidade é para todos. Nós somos prósperos por natureza. E agradecer a todos que estão aqui conosco, que nos acompanham no Terapia Cast. Esse também é um propósito de Deus, Terapia Cast. Vai ser algo assim, ó, de muito valor a tantas pessoas, porque a gente sente isso. É isso, gente. Muito obrigada pelo dia de hoje. Né? Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente até o final, aos que vão assistir depois. E é isso, risque do seu dicionário essas palavras de escassez. Gente, se a gente é filho do mundo, você é filho do rei, você é um príncipe, você é princesa, você é rainha, você é rei, você é herdeiro. Assuma esse papel, né? Assuma esse papel de dono de tudo. Sou rico, sou milionário, sou empresário, sou próspero, sou feliz. Todo dia você declare: eu sou paz, eu sou amor, eu sou saúde, eu sou felicidade, eu sou gratidão. Quanto mais Exato. grato você for, mais volta, né? Então você tem que ser grata a tudo isso. Não olhe o que você não tem, agradeça o que você tem. Você agradecer o que você tem, multiplica. Se você está focado no que falta, isso gera escassez. Libera hormônios no nosso cérebro aqui, né? No nosso corpo, libera adrenalina, libera mal-estar no nosso corpo. Então, o físico sofre tudo, o físico, o emocional. E quando você fala, né, que você já tem, que você já é, que eu sou, o corpo também libera o hormônio do bem-estar. Por que que em vez de você no fazer o que é melhor, tá pensando no ruim? O nosso cérebro, ele não gosta de sair da zona de conforto, então confronte ele, é você que manda nele. Gente, muito obrigada por tudo, né? Esse foi mais um Terapia Cast, terapia na vida real, toda terça-feira, às 7 horas. Muito obrigada, uma boa noite. Né? Fiquem com Deus até terça-feira que vem. Cuide de você. Risque tudo que não, né, não faz mais parte da sua história. Gratidão. Hoje. Boa Um noite. beijo.